Olá, cá estou outra vez e hoje a gente vai compartilhar, simplificar o livro de Provérbios, capítulo 5. Gente, esse capítulo é um tanto, digamos que é uma pedrada na nossa vida. Sim, uma pedrada. Então vamos lá, vamos conhecer esse capítulo. E o capítulo 5 nada mais é que uma exortação sobre castidade, adultério, prostituição. Sim, ele se resume basicamente nisso, né? Ele nos fala sobre o que o adultério, o que a prostituição ela vai trazer para nossa vida, né? Como que é a palavra certa? Os prejuízos, né? Os prejuízos que o adultério traz para nossa vida. E também, assim, me leva a outro pensamento. Será que nós, como cristãos, estamos ensinando, né, para os nossos filhos sobre isso? Sobre o adultério, sobre o prejuízo que isso traz para a vida, sobre o prejuízo da prostituição, a gente já tem conversado sobre a castidade? Porque às vezes tem até falado, mas será que a nossa vida tem sido esse exemplo? Porque os filhos, eles aprendem muito com os exemplos. Aprendem sim com os ensinamentos também, mas principalmente com os exemplos. Aí você me fala, mas a minha vida não foi um exemplo de castidade, não fui, né, um exemplo assim nessa área. Mas mesmo assim, ensina seu filho. Às vezes você não sabe a forma como falar porque você não aprendeu. Procura ajuda na Bíblia, em alguns livros que falam sobre esse assunto, porque temos vários livros que abordam esse assunto, mas procura ajuda para ser você aquele que vai ensinar isso para o seu filho e para o seu filho não colher, né, os mesmos frutos que talvez você tenha sofrido por não ter aprendido isso no tempo certo. Então vamos continuar, né? E então, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre isso, né? Ele nos exorta sobre os riscos, né, que a prostituição, que o adultério, que os prejuízos que eles traz para nossa vida, que isso traz para nossa vida. Vamos ler para você entender melhor? Do versículo 1 ao versículo 5 fala: Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido. Então, é que ele está falando, para você atentar à sabedoria e inclinar o seu ouvido. Quando a gente inclina o ouvido, quando a gente faz esse movimento, é para quê? Para ouvir bem. Então, ele já está falando aqui, ele está nos exortando para a gente ouvir bem sobre isso que ele vai falar. Para que conserves os meus avisos e os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então aqui ele já está falando que até pode parecer algo prazeroso, parecer algo agradável, mas o seu fim é amargo. E esse versículo 4 aqui, que fala que agudo como uma espada de 2 fios, já nos leva para outra passagem da Bíblia, lá em Hebreus 4:12, que fala: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando ele fala dessa espada aqui de 2 fios, ele está referindo a essa espada, né, que penetra tanto o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, ele nos traz isso, ele está querendo nos mostrar com esse versículo que o adultério, a prostituição, ela vai destruir a sua vida nessas 3 esferas. Ela vai destruir sua vida espiritual, ela vai destruir as suas emoções, ela vai destruir sua família e ela vai destruir o seu corpo. Ela vai destruir o seu corpo, porque isso vai trazer doenças para a sua vida. E vamos continuar, do versículo 7 ao 8 fala: Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca.
Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Então, ele tá falando aqui pra gente afastar e nem se aproximar. Quer dizer, ele tá falando pra gente fugir mesmo, literalmente. Pra gente passar bem longe. Por quê? Porque ele sabe que se a gente brincar com o adultério, brincar com a prostituição, nós somos carne, nós somos fracos. A gente vai acabar caindo, né? Tem gente que fala, né, que a carne é fraca. Gente, a carne não tem nada de fraca. Quem é fraca é a gente mesmo. A carne, ela é muito forte. Então, assim, quando você brinca com a sua carne, a chance de você cair é muito grande. É muito grande. Então, ele tá nos exortando aqui a manter distância, a ficar longe, literalmente, a fugir. Porque a gente não pode brincar com algo tão sério, né? A gente não pode falar assim, mas é só uma olhadinha, é só uma conversinha, é só uma amiga, o que tem? É só uma conversinha, né? É só um amigo. Gente, não brinca com coisa séria. A palavra fala também em diversas passagens, não é só aqui, mas em diversas passagens. Fugir, pra você fugir. Você tem que fugir. Fugir da sua carne, né? Fugir das tentações e não brincar. Continuando, agora vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Para que não dês aos outros a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do seu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa dos estrangeiros, e gemas o teu fim, quando se consumires a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem meus mestres inclinei o meu ouvido. Então aqui tá falando que se você entra nesse mundo do adultério, da prostituição, primeira coisa, uma das coisas que vai acontecer, a sua honra, você vai perder a sua honra. Sim, você vai perder a aliança que você tem com o seu cônjuge, né? Seja sua esposa, seja seu marido, você vai perder a sua honra, vai perder a aliança, né, que você tem com aquela, né, que você fez uma aliança diante de Deus, né? Eu tô falando aquela, mas porque eu sou mulher, lógico, né? Mas isso é tanto para mulher quanto para o homem. Então, assim, quando você cai no adultério, cai na prostituição, você perde a sua honra, você perde essa aliança. E a segunda coisa que tá falando aqui também nesses versículos, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os seus trabalhos entrem na casa de estrangeiro. E lá em cima também fala, né? Nem os teus anos a cruéis. Então tá falando aqui que você pode perder seus anos de vida, né? Seus anos vão ser diminuídos. E também tá falando aqui que você vai perder os seus bens. Sim, quando você entra nesse mundo do adultério, é o que eu falei lá no começo. Não é só uma coisa, são 3 esferas. Você destrói as 3 esferas da sua vida. Você destrói seu corpo, você destrói sua alma, você destrói seu espírito. Então aqui tá falando que você também perde os seus bens, que todo aquele trabalho que você teve, talvez anos de trabalho, para você construir uma família, para você construir os seus bens, com o adultério é destruído. Nós vemos um exemplo disso no divórcio. O que acontece no divórcio? Separação dos bens, né? Fica com uma parte, outra fica com outra parte. Às vezes o seu cônjuge, né, que foi traído, ele pega aquela parte de algo que você construiu junto, né? Vamos colocar a esposa e o marido, né? Os dois estão ali. O marido trai a esposa. A esposa, né, lógico, separou do marido e tudo e se casou com outra pessoa. Aquilo que você construiu com a sua esposa vai ser desfrutado por outra pessoa. E é isso que fala aqui na palavra. Então, assim, o adultério, ele traz prejuízos grandes para nossa vida. Então vamos continuar, né, com esse assunto bem polêmico. Polêmico por quê? Porque nesse exato momento, você que está me ouvindo, você pode estar passando por essa situação, ou você conhece alguém que está passando por essa situação. Então, assim, mas é uma coisa que a gente precisa falar. É necessário falar. Nem só de coisas boas, né? A gente precisa falar essas partes ruins também, que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Então, se acontece, é preciso sim falar. Então vamos continuar no versículo 18 e 19 fala. No versículo 18 e 19 fala: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade,
como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te em os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Então aqui tá falando pra quê? Pra que o nosso casamento, nosso manancial, nosso casamento, ele seja bendito. Porque o Senhor foi testemunha dele, né? Quando nós nos casamos, o Senhor foi testemunha do nosso casamento. Então ele tem que ser algo bendito, tem que ser... Nós devemos nos saciar, né, nos seios do nosso cônjuge. Nós devemos procurar prazer no nosso cônjuge, né? E não em outras pessoas. Que o nosso cônjuge deve ser fonte de amor. Eu devo ser fonte de amor para o meu marido. O meu marido deve ser fonte de amor para mim. Então, assim, não tem motivos para mim procurar em outro lugar o que eu tenho, o que eu preciso encontrar em casa. E assim, eu quero dar um recado, assim, deixar um recado, né, para nós mulheres, para mim também, e também para os homens, né, só as mulheres não. Mas assim, acontece com mais frequência com as mulheres. Para nós decidirmos ser esse manancial, esse amor que o nosso cônjuge precisa, que o nosso marido, nosso esposo precisa, que nós decidamos, apesar, né, de toda circunstância. A palavra fala pra gente sujeitar o nosso marido. A palavra também fala que quando eu caso, meu corpo não é mais meu, mas sim, né, do meu cônjuge, e assim vice-versa. Então que nós mulheres decidamos, não vamos dar lugar também, né, pro diabo, né, agir na nossa vida. Vamos ser essa fonte de amor, vamos ser aquelas que, sim, nossos maridos olham e falam assim: nossa, eu tenho tudo que eu preciso na minha casa, eu não preciso olhar nem pra direita e nem pra esquerda, eu tenho tudo o que preciso na minha casa. Continuando, né, no versículo 20, no versículo 21, ele nos fala assim: e por que, filho meu, andarias atraídos pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Então, se você já tem uma esposa amorosa em casa, você já tem uma esposa que é a expressão do amor, uma esposa onde você pode se saciar, onde você pode ter prazer, tanto ela, né, com você, quanto você com ela, vice-versa. Pra quê? Se você já tem uma esposa, pra quê que você vai procurar? Pra que você vai olhar pra esquerda, pra direita? O Senhor tá te perguntando aqui, pra que você vai fazer isso? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim: ah, mas ninguém vai saber não. Isso aqui, só um flirtzinho. Ah, minha esposa tava tão chata, mas tão chata essa semana. Isso aqui é só pra me relaxar, só. Não pense isso, assim, ah, ninguém vai saber, né? Eu amo minha esposa aqui, porque o homem é muito isso, né? Na vida dele isso é prazer, e na mulher não, da mulher envolve sentimentos, né? Então, às vezes acontece, por isso que eu falei, né? Alguns minutinhos atrás, pra você, mulher, decidir ser essa fonte de amor pro seu marido, né? Não tô falando que você é culpada do que seu marido, se o seu marido fez isso com você, ou se ele chegar a fazer isso. Eu não tô falando que você é culpada, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se a pessoa chega a esse ponto de fazer isso, é porque já tinha, né, algo dentro do coração dela, que já tava, né, e usou um ponto-chave como desculpa. Então, assim, que você não seja essa desculpa, né, que para alguém que não tem caráter jogar em você a culpa, né? Então, decida, mulher, ser fonte de amor na vida do seu marido. E que é o que a palavra fala, tá perguntando pros homens. Pros homens não, né? Pra mulheres também, porque tem mulheres que trilham esse caminho que não é do Senhor. Então ele está perguntando por quê, né? Pra que você vai ser atraído pelas estrangeiras, né? Pelas pessoas que estão fora do seu casamento. E no versículo 21 ele fala: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele planta todas as suas carreiras, né? E ele aplana todas as suas carreiras, que nos leva também lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que fala assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, aqui tá falando que o Senhor não adianta você achar que tá fazendo algo escondido, achar que ninguém vai descobrir, achar que o que você tá fazendo é oculto de Deus, que não é, e você vai ter que tratar com ele. É o que a palavra fala. Se você mulher tá nesse caminho, se você homem tá nesse caminho, não pense que tá oculto.
Pode estar oculto de pessoas, pode estar oculto do seu cônjuge, pode estar oculto da sua família, mas de Deus ele não está oculto. E vai chegar o momento que você vai precisar tratar com ele. E antes desse momento de você chegar a tratar com ele, você tem esses prejuízos que você vai ter na sua vida, que é o que a gente leu aqui, né? Tem esses prejuízos. Você vai perder sua honra, você vai perder seus bens, né? Você vai perder até sua saúde, até os seus anos vão ser tirados de você e vão ser dados a cruéis, né? As pessoas cruéis. Então, assim, olha o tanto de prejuízo que você vai ter na sua vida por entrar por esse caminho errado. E assim, mais interessante, me leva lá pro começo também a falar que olha os prejuízos que nós podemos evitar que os nossos filhos passem quando a gente ensina isso para eles. E no versículo, né, finalizando o versículo 22 e 23, ele fala, né, o caminho do ímpio, que o caminho do ímpio leva para a morte. Que tá falando lá, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então eu tô falando que o caminho do ímpio vai levar à morte, à destruição, né? E que bom que nós não somos ímpios, que nós somos cristãos e nós andamos de acordo com a palavra do Senhor. E a nossa vida é extremamente abençoada. Não porque a gente merece, mas porque lá na cruz, né, Cristo já levou todas as nossas maldições, todas as nossas doenças, né, todos os nossos pecados, e nós decidimos andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, em Cristo, nós já vencemos todo tipo de pecado, nós já vencemos o adultério, nós já vencemos qualquer tipo de doença, nós já vencemos qualquer tipo de mentira. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, obrigado por ter ficado aqui comigo, né? Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, né, com alguém que você acredita que precisa ouvir, que precisa aprender sobre isso. Comenta lá. Deixe lá nos comentários, né, o que você achou, qual parte você mais se identificou, o que você gostou, tá bom? Então é isso, fique com Deus e obrigado. E eu declaro que você mulher é uma fonte de amor para o seu marido. E você, marido, também é uma fonte de amor para a sua esposa. E eu declaro que cada um que assistiu esse vídeo aqui, eles têm um casamento abençoado, um casamento que é referência, um casamento que é influência, um casamento onde as pessoas olham e vê a expressão de Cristo, vê o cuidado de Cristo. Então é isso, gente. Tchau, tchau.